lista de presença aqui no chat e lá no Google Classroom. Bom. Vocês lembram do triângulo de Pascal? Alguém lembra alguma coisa? Eu não lembro muita coisa, não. Vocês chegaram a ver em qual? No primeiro ano? Segundo? Acho que a gente viu no comecinho do segundo. No segundo ano. Tá. Vocês não lembram muito, mas na época você achava difícil ou achou ele fácil? Mesmo não lembrando. Eu tenho um pouco de dificuldade nessa parte. Tá. Ele não é tão difícil, mas ele chega a ser confuso às vezes, tá? A gente tem que entender o padrão. Bom, gente, o que é um número binomial? Número binomial é aquilo que a gente já cansou de ver em análise combinatória. É a combinação simples. Só que ele muda a forma de escrever. A gente viu sempre assim, né? Combinação NP-AP. O número binomial, ao invés de aparecer assim, ele aparece assim, ó, N e P. Só. É isso. Isso é um número binomial. Ao invés de aparecer ali o Czão de combinação simples, organizado NPAP, ele aparece como N e o P. Desse jeitinho. Então, por exemplo, 10 e 1, ou seja, 10 elementos combinados em grupos, de 2 em 2, né? 10 e 2 e tal. Mesma coisa. A fórmula, já conhecem, N fatorial, N menos P fatorial, P fatorial. Tá? Então, isso é o meu número binomial. É só a notação dele que ele aparece assim, ó. Mais nada. Bom, com isso aqui a gente consegue construir uma coisinha chamada triângulo de Pascal. Inventaram esse negócio em algum momento, ele tem a sua importância. Sim, ele facilita muito, né? O cara está calculando uma matriz gigantesca lá para construir o Homem-Aranha que vai pular o telhado. Ele precisa de uma matriz ali para fazer aquele cálculo, né? De vetor e tal. Ele precisa de uma combinação, um termo ali, sei lá. Ele usa o triângulo de Pascal, ele consegue achar esse termo, né? Essas combinações com uma certa facilidade maior depois que ele entende a sua lógica, né? Para a gente aqui, nós vamos na raça aí que a gente vai chegando lá. Bom, o triângulo de Pascal, ele começa assim, ó, com o meu número n organizado em zero, meu primeiro termo. Ele está na apostila de vocês aí, né? Ou eu poderia pegar, ele não colocou o n ali, o material não trouxe nem o n, ele trouxe direto o zero. Deixa eu ver o que ele fez aqui. Ele trouxe o zero. Então, vou seguir o que o material fez. Primeiro termo, 0 e o 0. Depois ele vem embaixo, 1 e o 0. Ou seja, combinação simples de um elemento não se combinando com ninguém. Então, daria 1, né? Depois ele vem 1 e 1. Aqui embaixo ele segue 2 e 0. Aqui ele vem segunda linha, primeira coluna. E aí tem segunda linha, terceira coluna. Já vou explicar como isso funciona, tá? 2 e 1, 2 e 2. Aqui, linha 1, 0, 1, 2, terceira linha, coluna 0, terceira linha, coluna 1, terceira linha, coluna 2, terceira linha, coluna 3. Vou parar por aqui porque isso aqui é infinito. Ok, ele segue essa lógica. Aqui em cima eu tenho a linha. E ele começa com a linha 0. E a minha coluna. Coluna 0. Então, o número de cima no meu número binomial, eu vou colocar ele aqui, NP. Esse número aqui representa a linha em que ele se encontra no meu triângulo, e o de baixo representa a coluna
em que ele se encontra. Então, ele sempre começa na linha 0, coluna 0. Depois, coluna 1, coluna 2, coluna 3 e assim vai. Linha 0, linha 1, linha 2, linha 3. É assim que ele vai. Então, olha lá, ó. Linha 1, coluna 0. Outro. Linha 2, coluna 1. Então, o de cima é a posição dele na linha e o de baixo a posição dele na coluna. E assim você construiria o triângulo infinito aí. Bom, e os valores disso? Os valores disso você pode calcular como uma soma, né, o número binomial da combinação, usando a formulinha, ou você tem um padrão que a gente usa. Esse padrão, ele é simples de ser entendido. Você começa assim, ó, o primeiro termo ali vale 1, né? 0 e 0 vale 1. O de baixo aqui vale 1 e aqui vale 1 também. Pronto. Construa os 3 primeiros termos. 1, 1 e 1. E aí você vai ter sempre a ideia. Os extremos são sempre 1. E aí nós vamos construindo os de baixo. Olha como é simples. Soma 2 termos da linha. 1 mais 1, 2. E dá o de baixo. E os extremos? 1. 1 aqui. 1 aqui. Mesma coisa de novo. Soma esses dois aqui. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. E os extremos? Tudo 1. Vamos na sequência. 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. Estão me ouvindo aí, pessoal? Porque eu acho que está caindo minha internet deu uma oscilada aqui. Está normal aí para vocês? Pessoal? Tá dando uma travadinha. Deu uma travada. Mas acompanharam meu raciocínio até aqui ou preciso voltar? Não, acho que deu para acompanhar. Deu. A gente só está somando 2 termos e colocando o seu resultado embaixo. Os extremos, 1 de novo. 1 e 1. Se eu quiser continuar, gente, mesma coisa. 1 mais 4, 5. 4 mais 6, 10. 6 mais 4, 10 também. 4 mais 1, 5. E os extremos? Tudo 1. É assim que se forma o triângulo. Preciso decorar as propriedades do triângulo de Pascal? Nenhuma. Assim, você vai ter que ter uma noção dos padrões. Só, se você souber fazer essa construção aqui, e a única coisa que você precisa é isso, fazer essa construção. O resto você consegue tirar, fazer as análises sozinho, sem decorar as propriedades. Por exemplo, se ele quiser, vamos pegar a primeira propriedade aqui. Em qualquer linha, está na página 99. Primeira propriedade. Em qualquer linha, 2 binomiais equidistantes dos extremos, a palavra chique aí, são complementares, portanto, são iguais. Com o triângulo construído, você pode fazer isso no cantinho na prova ali, ó. Com o triângulo construído, você já sabe, ó, termos equidistantes são iguais. Aqui. Esses 2 termos são equidistantes. 1 igual a 1. Outro. 3 e 3 são equidistantes. Então, são iguais. Esses 2 aqui, ó, vamos pegar esse aqui que fica mais fácil de enxergar. Ó. 1 igual a 1. 5 igual a 5. São termos equidistantes. E o 10 igual a 10. Então, veja, você está na prova, preciso decorar que os termos equidistantes são iguais? Não. Montei o meu triângulo e eu consigo enxergar isso. Ah, aqui, ó, os termos equidistantes são iguais. Acabou. Você não precisa decorar mais nada, né? Você já consegue tirar essa relação.
Bom, por que eles são? O que são termos equidistantes, termos complementares, né? Vamos dar um exemplo aqui. Não sei se eu marquei aqui ou não. Acho que eu marquei em algum lugar. Não sei. 4 e 1. É um número binomial. Né? 4 fatorial, 4 menos 1, 3, mais 1 e vezes 1 fatorial. Né? Mais. E o outro aqui, ó. Vou pegar 4 e 3. Esses dois números são números complementares. Por quê? Porque o P aqui somado, ó, 1 mais 3, 4, dá o valor de N. Então, esses dois números são iguais. Termos complementares é isso. O valor de P somado com o valor do outro P, né, do outro número, eles dão o valor de N, que é o número de cima. Se nós pegarmos aqui, ó, linha 4, então aqui a linha 0, 1, 2, 3 e 4. Linha 4, coluna 1. Então, aqui a coluna 0 e aqui a coluna 2, 1, 2, 3, 4 e 5. Coluna 1, linha 4, é esse número aqui. Vale 4. Outro. Linha 4, coluna 3. É esse número aqui, ó. Olha lá. Então, os termos equidistantes são iguais. Você consegue ver essa relação construindo apenas o triângulo de Pascal. E como que nós construímos isso? Somando os dois um do lado do outro e dando o resultado embaixo. Simples assim. Tá? Então, nós temos aqui a primeira propriedade. Os termos equidistantes são complementares e eles são iguais. Propriedade 2. A soma de dois binomiais consecutivos de uma mesma linha é igual ao binomial situado imediatamente abaixo. É o que a gente fez para construir o triângulo, né? Dois termos consecutivos somados, ele resulta no termo de baixo. Essa é a segunda propriedade. Se eu tiver aqui, então, ó, o seguinte binômio. Linha 3, coluna 1. Linha 3, coluna 1, mais, tem esse aqui, né? Linha 3, coluna 2. A soma deles vai me resultar na linha 4, coluna 2. Então, eu tenho uma operação lá no vestibular para fazer. Ele quer que eu faça lá uma operação qualquer, né? E eu preciso... E a resposta não dá o valor numérico. Isso aqui você pode calcular com a fórmula, né? Que você calcula a fórmula e dá um resultado numérico. Mas se ele quiser o resultado como um número binomial, ou seja, 4, 2 a 2, aí você precisa ter essa questão do triângulo de Pascal. Como que você vai conseguir, com o resultado numérico, ver que aquilo é 4, 2 a 2? Um pouquinho mais complicado. Então, você, pela ideia aqui da construção da soma de dois termos consecutivos, resulta no imediatamente abaixo. Então, se eu tenho linha 3, coluna 1, mais linha 3, coluna 2, resulta no termo abaixo. Linha 4, coluna 2. Tá pronto, você resolveu o exercício. E tem um de vestibular que eu separei para a gente que é exatamente isso, tá? Então, essa é a segunda propriedade. Dúvidas até aqui? É difícil isso? Difícil isso, gente? João, difícil? Isabela? Ah, dá para fazer. Dá para fazer, né? Só... Dá para ir. Vamos ver. Terceira propriedade. Deixa eu ver aqui. Lembrando que os números binomiais das extremidades são sempre iguais a 1. Bom, a soma de todos os binomiais da linha n do triângulo de Pascal, 2 elevado a n. Aqui,
Você já deve ter visto, talvez, no 9º ano, ou 1º ano do ensino médio, aquela coisa de criar subconjuntos, né? Por exemplo, eu tenho um conjunto aqui, ó. Um conjunto A. Eu tenho os termos 1, 2, 3, 4 e 5. Aí eu pergunto, quantos subconjuntos com esses elementos aqui eu posso criar, né? Aí tem uma formulinha que é o 2 elevado a n. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, 2 elevado a 5. A quantidade de subconjuntos que eu crio tem essa formulinha de 2 elevado a n, que talvez vocês já devam se lembrar aí. Para somar as linhas, é a mesma coisa. E precisa decorar? De certa forma, não também. Olha só. Primeira linha aqui, ó. Coluna 0, né? Eu tenho um elemento. 2 elevado a 0, a minha soma é 1. Aqui, 2 elevado a 1, a minha soma dá 2. 2 elevado a 2, que o n é o número da minha linha aqui, dá 4. E assim vai. Portanto, a soma da linha, e ele está aqui na página 100, é sempre 2 elevado a n, sendo esse n aqui o número da sua linha. Tá bom? 2 elevado a 3. Aí 3 mais 3, 9, 6, 7, 8, né? 2 elevado a 3, 8 também. Então, a soma das linhas, sempre 2 elevado a n. Deixa eu ver se eu tinha feito alguma relação aqui. Não. Dúvidas na soma da linha? De boa. Tudo certo. Beleza. Lembrando também que você tem aquela outra soma que a gente já tinha feito, né? 2 termos consecutivos dá o de baixo. Essa também é uma outra soma, uma outra relação de soma de linhas que você precisa ter aí em mente, né? Ali de novo, só para recapitular, linha 3, coluna 1, mais linha 3, coluna 2, resulta na linha 4, coluna 2. Tá bom? Essa é uma relação importante. Além disso, a soma da linha inteira é 2 elevado a n, sendo n a linha em que você se encontra. Lembravam desse 2 elevado a n aí como subconjunto? Lembram disso ou não? Sim, agora eu tô lembrando um pouquinho. Beleza. Exercício, a quarta propriedade. A soma dos elementos de uma coluna do triângulo de Pascal, começando no primeiro elemento da coluna, é igual ao elemento que está avançado uma coluna e uma coluna sobre a última parcela. Olha que treco confuso, né? Que negócio mais confuso esse. Deixa eu apagar isso aqui, ó, mas não é não. É muito simples. 3 e 3. Então eu vou somar coluna. Começando sempre do primeiro termo. Então olha só. Vai somando aí comigo isso aqui, ó. 1 mais 2 mais 2, 3, 6, 10. Né? Somando essa coluna aqui, eu parei no 4. E aí resulta em 10. Se eu seguisse até o 5, né? Aí eu teria que ter o valor aqui de baixo, aqui na sequência do triângulo de Pascal. Tá bom? Então, a soma da coluna resulta na linha de baixo, uma coluna à frente. Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui. Tenho. 2 e 2, linha 2, coluna 2. Somado com linha 3, coluna 2. Deixa eu marcar ele aqui. 1, 2, 3 e 4 aqui, né? 1, 2, 3 e 4.
Então, linha 2, está aqui. Coluna 2, é isso. Linha 3, coluna 2. Opa, errei. Linha 2, coluna 2 é esse aqui. Linha 3, coluna 2 é esse aqui. O resultado tem que dar 4, né? Portanto, eu avanço uma linha e avanço uma coluna. Minha coluna é 3. Então, pelo triângulo de Pascal, você olhando, você já sabe, por exemplo, o exercício pede para você lá, somando a linha 2, coluna 2, mais linha 3, coluna 2, você vem aqui e olha, ó. Ah, tá, linha 2, coluna 2 é o número 1, linha 3, coluna 2 é o número 3, ele me dá o número 4 ali. Então, para eu saber, pode ser lá, a coluna 50, linhas 51, tanto faz. Você já sabe que é só você acrescentar uma linha e uma coluna. E aí você vem aqui e coloca 4 e 3. Acrescenta uma coluna a mais, ó, uma linha a mais. Você tinha 3, você veio para a quarta. E você estava na coluna 2, você veio para a coluna 3. Então, olhando o padrão no triângulo que você constrói na própria prova, você consegue tirar todas as relações que você precisa, sem muito segredo. Às vezes embaralha, às vezes dá uma enroscada, mas é possível fazer isso. Tá? É possível você fazer isso. Eu sempre fiz assim e sempre deu certo. Sugiro que, para não ficar decorando propriedade por propriedade, que você fica louco, né? Bom, essa foi a quarta propriedade. A quinta. Deixa eu apagar tudo que eu fiz aqui, que virou um balaio de gato. Quinta propriedade, soma de diagonal. A soma dos está na página 101, tá? Do módulo 21. A soma dos elementos de uma diagonal, isto é, de uma paralela hipotenusa, do triângulo de Pascal, começando do primeiro elemento da diagonal, é igual ao elemento que está imediatamente abaixo da última parcela. Então, veja, mesma coisa. Ó. Diagonal, começo lá no primeiro. Desci aqui. 3 mais 2, 5, mais 1, 6. Ele me dá o resultado aqui de baixo. Ele me dá o resultado lá de baixo. Então, se eu estou lá, ele pede para mim, linha 1, coluna 0. Mais linha 2, coluna 1. Mais linha 3, coluna 2. Qual é o resultado? Eu olho aqui, eu já sei que é o de baixo. Então, linha 4, então eu subo uma linha, né? Acrescento um valor para a linha, na verdade, acrescento um valor para a linha. Linha 4 e mantenho a última coluna. 2. Encontrei o padrão. Esse é o padrão, então. Aumento um valor para a linha e mantenho a coluna. Então, ele deu lá uma operação que está lá no número 100. Linha 100, coluna 101, sei lá, né? Um número gigantesco. Você não vai montar o triângulo inteiro. Mas quando você encontrou o padrão da soma da diagonal, você já sabe que eu apenas acrescento um número para a linha e mantenho o número da coluna. E aí eu calculo qualquer valor. Eu acho qualquer valor do meu triângulo de Pascal, entendendo aqui apenas lógica, né? Os padrões lógicos, construindo o meu triângulo. Com apenas aqui eu criei o quê? 5 linhas e 5 colunas. Desenha lá 5 linhas e 5 colunas, já é o suficiente para você encontrar os padrões que você quiser. Então, essas foram as 5 propriedades do triângulo de Pascal, que não precisa decorar se você estudar ela direitinho e começar a resolver exercícios. Não é preciso. Você só precisa decorar como você constrói o triângulo, tá bom?
Alguma dúvida? Não sei se eu falo muito, mas... Ficou claro para vocês como se constrói, como tirar as relações do triângulo de Pascal? Ficou claro para vocês? Sim. Sim. Beleza. Bom, essa aula está gravada, depois eu ponho no YouTube. Se você precisar retomar algum ponto, você pode assistir novamente, tá? Na página 102, acho que dá tempo da gente começar pelo menos um exercício. Eu vou deixar de tarefa para vocês o exercício 403, o 408 e o 414. Peguei 3 estilos diferentes para vocês darem uma pesquisada aí e conseguirem resolver, tá? Eu vou tentar resolver um aqui pelo menos, e aí na semana que vem eu resolvo mais um ou dois desse módulo e iniciamos o próximo módulo lá, a gente casa os dois de uma vez, tá? Deixa eu pegar aqui, ó, o exercício 407, acho que eu vou fazer ele aqui. Deixa eu ver se ele está na minha lousa. Vou apagar isso aqui. Clear. 407. Os binomiais, então lá, 11, 4x e x mais 3y igual a y sobre y, né? São complementares, gente. Ele está dizendo, ó, são complementares. E ele já facilitou. Ele já disse que os complementares são iguais. Ele já disse que os complementares são iguais. Então, o que é um complementar, por exemplo? O número 3 e 1 e o número 3 e 2. Então, a soma dos de baixo dá o de cima. Soma do de baixo dá o de cima. Então, se eles são iguais, gente, nós temos a seguinte situação para a gente dar uma brincada aqui. Eu sei que o meu x mais 3y igual a 11. Porque o n igual a n. O 3 é igual a 3. E o de baixo? 4x não é igual a y, né? Eu tenho que o quê? Que 4x mais o y dá o de cima, que era a mesma coisa aqui, ó. 1 mais 2 é igual a 3. Então, eu tenho que 4x mais y, deixa eu pôr um embaixo do outro ali bonitinho, 4x mais y dá o número de cima, e o de cima é 11. Porque x mais 3y é igual a 11 também. Então, aqui vale 11. Deu para entender? Na dúvida do que fazer, eu sempre faço isso. Eu pego um exemplo concreto. Eu faço isso aqui, ó. O que é um complementar mesmo? Um complementar aqui, ó. 4 e 1 e 4 e 3. Eles são complementares, então eles são iguais. Complementar, beleza, o 4 é igual a 4, então eu tenho a minha primeira equação. X mais 3y igual a 11. Beleza. E o de baixo? O de baixo não é 4x igual a y, né? Que o apressado vai lá e põe que são iguais. Não, ó. 1 mais 3 dá o de cima. Então, beleza. 4x mais y igual a 11. E aí você tem um sisteminha de equação. Eu não vou resolver, eu vou deixar para vocês, tá? Quem quiser aí, o x vai dar 2 e o y vai ser 3. Ok? Aí você substitui lá o valor, né? 11, 4 vezes x é 4 vezes 2, que vai dar 8. E o outro, 2 mais 9, 11. E o y que vale 3. Observe que eles são números complementares, né? Olha lá, 11, 8 e 11, 3. A soma desses dois aqui deu... são iguais realmente ali. E ele pede para você calcular, né? Ele pede para você calcular, acho aqui. Por isso são iguais, seu valor é... Ok, 11 fatorial
11 menos 8 dá 3 fatorial e 3 fatorial. Né? Isso. 11 menos... Espera aí. Número 11, 8 a 8. 11 fatorial, 11 menos 8, fiz direto aqui, acabei errando, e o 8 fatorial. 11 fatorial, 3 fatorial e 8 fatorial. 11 vezes 10, vezes 9, do 8 para baixo cancela. 3 vezes 2 que dá 6. Aqui dá 3 e aqui dá 5. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 11. A internet caiu? Não, estamos aqui. Beleza, 165. E a minha resposta, letra A. Ok? Então, montei o sistema, achei o valor de x e y. Com o valor de x e y, eu calculei quais são os números binomiais. Eu tenho ali, posso calcular qualquer um deles que é igual, né? 11, 8 a 8 ou 11, 3 a 3 vai dar o mesmo valor. Eu peguei o 11 combinado 8 a 8 e calculei, usando a formulinha que vocês já conhecem, e cheguei no resultado de 165. Tá claro como que começa, como que a gente aplica essa ideia de número binomial? Deu uma clareada um pouquinho melhor? Eu acho que vai cair minha chamada. Tá claro aí, gente? Sim. Com 6 minutos, deixa eu ver se dá para eu explicar um aqui. Eu tenho 404. 404 é legal. Vamos encerrar isso aqui. Apagar esse aqui. Apaguei. 404. Olha lá, ele deu a soma, ó. N organizado 0 a 0, 1 a 1, 2 em 2, 3 em 3, vai até N organizado de N partes, né? E ele pede a soma, ou seja, ele está somando, está somando uma linha, ó, sempre a mesma linha, só está mudando a coluna. Coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então, ele está somando a todos os termos da mesma linha. Quando isso acontece, é aquela ideia que nós já tivemos. 2 elevado a n. Ele está me dando o resultado de 32.768. Decompõe esse número aí, né? Faturação. Você vai chegar que ele dá 2 elevado a n igual a 2 elevado a 15. 2 elevado a 15. E pronto. O seu n igual a 15. Simples demais. Então, ó, a linha está sempre mantendo. É sempre a mesma linha n. O que ele está mudando é a coluna. Coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Ou seja, ele está somando toda uma linha. Somar uma linha é 2 elevado a n. Que linha é essa? Né? A linha n. Então, 2 elevado a n igual a 2 elevado a 15. E n igual a 15, né? Propriedade da potenciação, alternativa A. Dúvidas? Tudo certo. Gente, triângulo de Pascal confunde às vezes dá uma embaralhada. Mas com calma, construa o triângulo e dali você consegue tirar todas as relações que você precisa para a solução de um exercício, tá bom? Espero ter ajudado aí. Na semana que vem a gente continua e deixei aí 3 exercícios de tarefa para vocês. Qualquer coisa vocês mandem para mim aí que eu te ajudo. Falou, gente!